medo, tá? Então, se vocês conhecerem alguém aí que está sendo paralisado por conta do medo, um potencial que vocês enxergam aí que pode ser melhorado, lapidado, mas que está sendo paralisado por conta do medo, então envia esse aviãozinho e bora fazer um monte de gente ter esse conteúdo, acesso a esse conteúdo. A gente pode falar assim, às vezes tem um amigo que, cara, tem medo de vender, né? Tem um amigo que tem medo de se relacionar, de fazer network, que tem medo de nadar, que tem medo de correr, que tem medo de ir pra academia, tem medo da morte, falar em público, tem medo de falar em público, tem medo de perder o pai, tem medo de perder a mãe, tem medo de uma fatalidade de perder o emprego, de ficar pobre, de ficar rico. Tem gente que tem gente que tem medo de ficar rico. Olha que esse é um bom medo, né? E a gente vai falar sobre isso, uma coisa muito legal. Desses medos que, sabe, o medo atrai. Então a gente vai falar isso mais pra frente com vocês, o medo atrai. E aí, bora lá? Então todo mundo aí, Bruno, Larissa, ó, o pessoal da BB Móveis, legal. Boa noite. Gabriela, Giovana, Daiane, legal, todo mundo tá aí. Só mais um minutinho. E bora colocar o aviãozinho aí pra galera ter acesso a essa live. Você sabe que eu até comentei hoje no meu Instagram que eu falei que eu tinha medo. Cara, olha isso. Eu tinha medo de nadar no mar. É verdade. Quando eu fui nadar no mar, pra fazer a prova lá do triatlon, pra treinar, né, pra prova, cara, me deu um pânico. E olha que eu peguei onda durante... Coloquem aí o que vocês têm medo, vai. Boa. Coloca aí aqui. Pra gente já ir desconstruindo isso pra vocês. Não dá pra ficar na live à toa. Coloca aí alguma coisa que vocês tenham medo. De barata, de inseto, da morte, de viver. Alguma coisa. Vai, bora pra gente já desconstruir. Não, e eu assim, ó... tenho experiência de pegar onda por mais de 10 anos na minha vida, 15 anos da minha vida que eu surfei. Só que você vai com a prancha, né? E a hora que eu entrei no mar sem ela... me deu, frio na barriga, começou a vir pensamento, só pensamento ruim, lembra? Eu falava assim, cara, eu tô nadando, mas eu tô achando que, tipo, um peixe, um tubarão vai me morder, que, sei lá, eu vou ficar... vai me dar uma cãibra, eu vou me afogar. Várias vezes isso aconteceu. E aí eu vi que eu tinha medo de nadar no mar. Porque na piscina a gente tem um controle, a gente põe o pé ali, beleza. Agora no mar me travou isso. Olha que loucura. Mas isso eu só descobri porque eu entrei num desafio, né? Isso aí eu acabei descobrindo porque eu entrei num desafio, numa nova experiência. Ó, o Vitor colocou, iniciar um negócio e dar errado e ficar na merda. Vitor, aí eu vou te falar uma coisa real, de quem já saiu do CLT entendeu. 2 aqui, ó, que saíram do CLT. Vai dar merda. Vai dar merda. Muita merda. Difícil, hein? E o que faz a gente ficar forte é o enfrentamento, tá? É passar pela merda. Não tem como. Quem nasce grande é filho de elefante, cara. Não tem jeito, Vitor. Vai dar bosta, cara. Essa é a real. A vida do empreendedor que começa, eu não vou romantizar. E aí, você já desconstrói esse medo na sua cabeça. Porque todo começo, ele é desafiador, mas você nunca começa do zero. Nunca dá merda, no caso, que você tem que retroagir a ponto de começar do zero. Sempre um fracasso, sempre algo que deu errado, ele se transforma em dados para você ajustar e tentar mais uma vez com dados o suficiente para não cometer o mesmo erro. Isso aí é mágico. Não tenha medo de falhar, não tenha medo de enfrentar o seu medo. É melhor você tentar, né, ir para empreender e dar merda e errar e aprender algo do que alguém que não saiu do lugar, não fez nada. Sabe, nossa, eu sempre tive vontade de empreender, tá? Mas só ficou na vontade. E aí, de ir lá, encarar os problemas, cara, você cresce muito no empreendedorismo, muito. E assim, não me falaram isso. Quando eu saí do CLT e quando eu fui empreender, eu achei que ia dar tudo certo. Porque eu fiquei 18 anos no CLT, eu conhecia todas as merdas, tudo. Inclusive, eu era gerente geral de um segmento PJ. Então, meu DNA sempre foi PJ. Eu falei, então eu conheço os bastidores. Comigo não vai dar merda. E claro que dá. E eu posso te falar uma coisa. Essa transição pra você, a gente... O que é o medo, né? É o controle demais. Mas vamos, antes de falar... Senão a gente vai avançar demais. Deixa eu só, antes de mais nada, porque nos últimos dias pra cá a gente tem recebido muitos seguidores. Então seria... Ai, caramba, tirou aqui. Seria indelicado da minha parte não me apresentar. Tá? Então, eu me chamo Mariana, obviamente que isso vocês já sabem, né? Prazer, afinal, Marcelo. Vocês estão seguindo o canal. Tá no teu Instagram, o pessoal não tá no meu, então, prazer, marido da Mariana. E eu sou imagem e semelhança do Criador, e isso mudou toda a minha vida. Amém. Depois que eu comecei a me enxergar da devida forma.
E estou vivendo aqui uma experiência na Terra onde sou casada com o amor da minha vida, que é o Marcelo, que mudou a minha vida. Tô aqui. Sou mãe da Antonella, de 5 anos, uma princesa. Sou sócia fundadora da Santé Investimentos, porque eu respiro, né, o mercado financeiro, só que aqui na internet a minha missão é transformar vidas, em conjunto com o Marcelo. Eu sempre fui líder de grandes times comerciais, eu amo pessoas, eu amo entender de histórias e eu amo transformar pessoas e fazer com que elas clarifiquem a sua identidade, ou seja, elas enxerguem a sua essência e se tornem fortes, ou seja, que elas eliminem os medos e consigam alcançar os seus sonhos. A gente desenvolveu uma metodologia que é o Lidere a Sua Vida, no qual nós somos os sócios fundadores. E essa metodologia, ela prova como você pode sair da merda, que era o que aconteceu com a gente, principalmente comigo, que estava numa síndrome obsessiva de ansiedade muito forte, a ponto de tomar 2 remédios, de tarja preta, enfim, e conseguir alcançar o sucesso profissional, o sucesso nos relacionamentos, na saúde e em todas as áreas da nossa vida, tá? Então agora podemos falar do antimedo. E aí, outra coisa que a gente tem que combinar para quem é novo aqui. Conforme a gente vai conversando e algumas coisas vão clarificando, ou seja, tendo uns insights e falando, sabe, cara, isso aqui faz todo sentido, como eu não sabia disso antes. Coloquem uma chavinha aqui, dizendo que isso mudou a vida, mudou o pensamento de vocês, a forma de enxergar, tá? Então coloquem essa chavinha, é uma forma da gente interagir. Boa. O que eu vou falar para vocês, porque até nós estamos fazendo essa live sobre, né, o antimedo. Nós recentemente fizemos um desafio, né, de 21 dias aí, que foi o desafio para criar uma disciplina, né? Foi 21 dias de disciplina. E aí dentro desse desafio, nós vimos ali que muitas pessoas acabaram enfrentando medos nessa jornada, né? Quebrando algumas barreiras, porque criar uma rotina e você entrar no desafio é realmente quebrar algo que você não está acostumado. E quando a gente falou assim, caramba, deu super certo, as pessoas, né, se envolveram demais, teve muita realmente transformação, muitos relatos. E falou assim, a gente precisa criar agora um desafio para as pessoas quebrarem agora um medo que elas têm. É o medo, né, que a gente comentou aqui no início de falar em público, o medo de vender, o medo, enfim, de várias coisas que a gente tem ao longo da nossa jornada. Medo do julgamento, medo de se expor. E vão colocando aí, se vocês puderem interagindo pra gente, até para que a gente fique cada vez mais assertivo na hora de dar desconstrução desse medo. Quais são os medos que vocês têm hoje, que impede vocês de prosperar, impede vocês de dar um próximo passo? Boa. E essa live é justamente para a gente antecipar um pouco do que vai acontecer até dentro, né, do nosso desafio lá de 21 dias anti-medo. E para começar, mano, eu acho legal a gente falar para eles assim, o medo, ele tem... ele vem da onde, né? Eu acho que é o primeiro caso. O medo, ele vem da cabeça de outra pessoa. Ele vem porque... Uma crença, É uma né? crença. Ele vem de quem te educou, ele vem de um professor, ele vem de um amigo, ele vem do teu ambiente, do teu ciclo de amizades. O medo, ele foi instalado em você. Não é algo seu. Todo medo que a gente sente foi um medo que foi colocado por outra pessoa. Uma cultura, medo de... Então, também. Cada... Tem várias formas, né? Então, vamos supor que você... eu vou dar um exemplo da minha vida, na minha família. Então, minha mãe, ela tinha muito medo de chuva. Não de chuva, mas do que poderia acontecer quando está chovendo. Então, provavelmente ela deve ter passado por algum perrengue, alguma situação difícil que alagou a casa, alguma coisa assim, porque ela tinha uma situação financeira um pouco mais fragilizada, né? Um pouco mais... de pouco prestígio. Então, assim, enfim... Aí ela sofreu alguma coisa quando choveu muito. Então, toda vez que chovia, ela falava assim, meu Deus, tá chovendo, não vamos sair de casa. Mariana, cuidado, quando você for sair de casa, tem que levar o guarda-chuva. E isso, o que ela faz? É uma semente que ela tem no bolso dela e que ela pega e ela instala na minha mente. Tá? A nossa mente, terra, exato, é o adubo. É a terra. É a terra, a nossa mente é a terra. Então, a semente, ela vai gerar um fruto dentro da nossa cabeça. De acordo com uma crença que não é nossa, é uma crença dela, uma experiência que a minha mãe viveu. Boa. Não era eu que tinha sofrido, ou seja, então era algo que ela sofreu e ela passou para a família dela. E é assim que é inserido uma cultura, é assim que é inserido hábitos, medos da parte política, da parte governamental,
da parte econômica. Tudo isso a gente tem que ficar atento. Esse acaba sendo um medo, né, instalado emocional. A gente tem 2 tipos de medo. A gente tem o medo físico e o medo emocional. O medo físico é aquele que a pessoa se treme, né, ela paralisa, né, é o medo que o coração dela começa a bater muito forte. Esses são os medos físicos. Agora, os medos emocionais são os medos mais difíceis, são os piores. Que aquela semente que a Mariana falou que foi plantada na terra da sua mente... Quando a gente planta uma semente, cresce o quê? Uma árvore. E nessa árvore vem o quê? Vários frutos. E aí desses frutos vem outros medos. Então, até exemplificando, colocando uma coisa bem prática aqui, quem tem medo de barata? A Mariana até brincou aqui no início, mas é uma realidade. Você, se não visse alguém, a sua mãe, a sua avó, a sua irmã, com medo da barata, talvez se ela pegasse, ela olhasse, ela fosse lá e matasse, não gritasse, não corresse, você não teria medo de barata. Você só ficou com esse medo porque alguém reagiu. Você cresceu com alguém reagindo dessa forma, né? E aí isso acabou instalando no seu subconsciente que toda vez que você vê uma barata, você vai ficar com medo. E aí até assim, de brincar, né? Por incrível que pareça, mas quem tem medo de barata, o que acontece? Quando aparece a barata vai atrás de quem? De quem tem medo. E quem tem mais medo... Meu, apareceu uma barata voadora, aí sai correndo porque realmente ela vai pra cima de tu. Porque ela identifica, sabe? O medo não atrai? O medo atrai. Já dizia em Jó, né? Tem aquela passagem de Jó. Tudo que eu temia me sobreveio. Tudo que eu temia sobreveio, exatamente. Não tem jeito. O medo, ele atrai num nível sobrenatural. Porque tudo que a gente pensa, a gente gera uma frequência. E essa frequência é a atração. Não tem outra forma, é inexplicável. Tanto é que, eu tenho medo de ter uma doença, então eu tenho medo de ter um câncer. Vai ter câncer. É perigosíssimo. Tudo que a gente tem medo, a gente atrai. Então, se for para atrair, mesmo que seja com medo, que até a gente falou no início, que seja para atrair, então, coisas boas. A gente tem que pensar no medo de uma forma diferente. Pensar assim, caramba, eu quero ficar com medo esse mês de atrair muito cliente e não dar conta da demanda. É isso. Eu quero atrair, até a gente falou, eu quero atrair muito dinheiro, que eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu quero atrair, sei lá, eu quero comprar 2 Porsche e não sei com qual que eu vou andar, que eu vou ficar com uma na garagem. Sabe? Esse tipo de medo que a gente tem que ter. Um medo ousado, um medo de crescimento e não um medo de paralisar. Porque o mais normal é as pessoas terem medo que paralisam elas. É o medo da morte, é o medo de doença. 98% existe uma pesquisa que prova que 98% das pessoas são paralisadas por medo. E elas deixam de prosperar por conta disso. Só 2% da população enfrenta o medo. E consegue prosperar mesmo com medo, tá? E eu acho que esse é um grande segredo, é a grande chave, tá? Porque assim, o medo, ele é uma ferramenta de feedback. É óbvio que ele nos protege, né? Só que a gente tem que saber até onde vale a pena esse excesso de medo. Porque tudo que é desequilibrado, de forma desequilibrada, ela é prejudicial. Então, o medo, na verdade, teve alguém que falou assim, o medo de se dar mal na transição de carreira. Então, o que você tem que se atentar? Você tem que colocar um pouco mais de uma lupa a mais, se planejar um pouco mais naquele item que você tem medo. Então, porque, afinal, quem se antecipa governa, quem se antecipa lidera. Então, tudo aquilo que eu tenho medo, eu vou falar uma coisa que eu tenho medo para vocês. Eu tenho medo de voltar a consumir açúcar. Então, o que eu faço para não temer esse medo? Eu simplesmente não chego perto, não deixo o açúcar entrar na minha casa. Então, como que a gente consegue transformar o medo? Com uma ação positiva de enfrentamento, né? Aqui em casa a gente fala que é o AP, ação positiva de enfrentamento. Teve medo? Enfrenta. Uma coisa importante para falar, até você falou sobre a questão desse ciclo do medo aí, né? É que ele é um vício, né? Você falou do açúcar, né? Que você tem medo do açúcar. Por quê? Porque nós precisamos ser viciados em alguma coisa. É químico isso, tá? A gente precisa ter um vício. O nosso corpo, ele precisa ter um vício que seja, sei lá, tem pessoas que têm vício em bebida alcoólica, em cigarro, em comer açúcar. Em treinar. Cada um tem um vício. Pornografia. Tem vício pra tudo. Só que como a nossa mente é viciada, o que a gente precisa fazer com ela? Escolher os vícios bons.
né? A gente precisa tirar os vícios ruins e escolher coisas que edificam, né, a nossa vida, o nosso corpo, para levar a gente para prosperidade. E aí quando a gente falou do abrir o desafio 21 dias anti-medo, foi justamente para que a gente conseguisse levar as pessoas para um novo vício, para um vício bom, para um vício que edificassem elas. Que edificasse não, vai edificar, né? Tem o pessoal que tá lá, quem não tá, entra ainda que dá tempo, tá? Já vou até fazer a chamada aqui, quem não tá no grupo do Anti-Medo, entra que dá tempo. A gente vai começar na segunda-feira, dia 12, tá? Vai ser às 5h30 da manhã no canal do YouTube. Nossa, a gente vai enviar o link para quem tá lá no grupo. E ó, deixa eu só fazer um parênteses, que isso é muito importante de vocês saberem. Cuidado com o ambiente que vocês convivem, porque as pessoas, elas fazem vocês muitas vezes serem alienados, Verdade. tá? O medo, ele é uma alienação. Então, às vezes, vocês estão com medo de entrar em um desafio por conta de não conseguir já acordar cedo. Já é uma alienação. Porque eu provo pra vocês todos os dias que quanto mais cedo você acorda, você vai ter que mudar toda a sua rotina, e essa rotina ela vai ser positiva pra você ter alta performance em todas as coisas da sua vida. E quem te falar o contrário tá te alienando. Então, toma muito cuidado. Tá plantando. Porque é uma forma de semente te aí. colocar medo. Medo de que você não vai conseguir, medo de que você não dá conta, medo de que isso não é pra você. E é mentira, porque eu comecei a live falando o quê? Que eu sou imagem e semelhança do Criador. Então eu crio a minha realidade, né? Deus já deu esse poder pra todos nós. E isso não é especial meu, da Mariana, é algo que é dela. Não. É algo que é de todos nós. Então se eu posso, vocês também. Então, isso é pra mim, isso é pro Marcelo e isso é pra todos vocês. Legal você ter falado isso, né, sobre a questão da alienação, porque a gente tem que estar muito atento para que não instalem em nós, né, o medo dos outros. Então, foi como que a gente falou ali no início. Então, essa alienação, tem que tomar esse cuidado e tem que estar todos os dias trabalhando essa nossa consciência, né, para que não caiamos em casca de banana aí durante a nossa vida. Eu vou te dar um exemplo para vocês. Um outro dia, meu cunhado chegou pra mim, né, e falou assim, você tem medo de voar de helicóptero? E aí eu falei, não tenho medo de voar. Aí ele assim, eu tenho, sabe por quê? Porque helicóptero cai toda hora, né? Nossa, eu vejo toda hora helicóptero caindo. Aí, né, tipo, você pega uma pessoa que é da família, de confiança, uma pessoa próxima, né? É uma pessoa que tá no meu ciclo, né, de convívio. Então eu poderia dar ouvidos, né, pra ele e começar a instalar, falar assim, pô, será? Então eu não vou andar mais de helicóptero, né? Pô, tá caindo helicóptero direto, então eu não vou mais andar. E aí, se eu não tô forte mentalmente e me antecipar a exatamente esses tipos de conversa, o que vai acontecer? Vai ser plantada uma semente no meu subconsciente, na minha mente, e vai ser plantado um medo de helicóptero. Aí, como que eu hoje reflito para que isso não vire um bloqueio, né? Eu chego e falo assim, bom, quantos helicópteros existem e quantos helicópteros já caíram? Quantas pessoas você conhece que caíram de helicóptero? Aonde, né, você tirou essas informações? Ela veio da onde? Da televisão, que é sensacionalista? Então a gente tem que começar a fazer perguntas de autorreflexão para a gente não cair no medo das outras pessoas. Sempre quando a gente faz pergunta, quando a gente para de entrar na onda, na alienação dos outros através das perguntas, a gente já acaba com essa dúvida interna que tem na nossa cabeça. Quando eu nem lancei meu livro ainda. O medo é bloqueado pelas perguntas. Você vai bloquear o medo com a pergunta. Exato, eu nem lancei meu livro ainda. E eu lembro que no dia 18 de março, antes de eu lançar meu livro, na verdade estava na fase final, eu estava pegando Pra fazer a dedicatória do Pablo Marçal. Que tem a... Nossa, me fugiu. Prefácio. O prefácio do Pablo Marçal. Uma pessoa chegou e falou assim pra mim, a pessoa que estava finalizando da gráfica, Mariana, a gente vai precisar ajustar o seu livro, porque desse jeito que tá, nenhuma pessoa consegue ler. Verdade. Ela falou exatamente assim, dia 18 de março, nenhuma pessoa consegue ler o seu livro. Pois bem, eu ainda nem fiz o dia oficial e eu já vendi metade. Mais que a metade. Eu vou ter que mandar a gráfica imprimir novos livros. Ou seja, se eu deixo esse medo fazer uma árvore na minha cabeça, eu sou paralisada com um livro que eu demorei e me dediquei tanto. E assim foram várias coisas na minha vida, inclusive o triatlon. O triatlon, eu já caí nessa armadilha. Há
3 anos atrás eu ia começar o triatlon e aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, o triatlon não é pra amadores e muito menos pra empresários, porque você vai ter que treinar dia, noite e dia e você não vai conseguir ser alta performance na sua profissão. E aí eu falei assim, não tem como eu então fazer agora, porque eu vou ter que... Eu tô empreendendo, comecei a empreender, eu tinha 3 meses de empresa. E aí eu não entrei no triatlon. Hoje eu sou uma triatleta, já fiz acho que 3, 4 provas de triatlon. 4 provas, 4 provas de triatlon, já fiz uma maratona, eu sou mãe, eu tenho e na verdade eu trabalho muito mais do que antes, porque hoje eu sou empresária do digital, eu dou mentoria, eu tenho a Santé, que está infinitamente maior do que quando comecei, que me dá, obviamente, muito mais demandas. E eu quase caí nessa casca de banana. Quase caí, não, eu caí na casca de banana. Então a gente não pode deixar com que a semente dos outros entre e se torne um medo paralisante. Eu queria depois falar daquela passagem do Sêneca. Tá, eu vou colocar aqui. Até você falou do triatlon e a gente falou no começo lá sobre a questão do medo, né, que a gente atrai. Lembra do que aconteceu comigo? Eu fui fazer o triatlon e aí eu fiquei com medo que o meu pneu, a rua tava com muito buraco. Tava com várias pedrinhas lá. Você mandou aqui no meu... No seu. Tava com várias pedrinhas na rua e eu tava com medo o quê? Porque o pneu, né, da bike, de ciclismo, ele é muito fino. Aí eu falei, cara, comecei a ficar com medo, né? Dei a primeira volta, na segunda. Aí eu falei, se meu pneu fura, comecei a ficar com medo de meu pneu furar lá. Adivinha o que aconteceu? Passou 5 minutos, juro por Deus, passou 5 minutos, o pneu furou. Tudo aquilo que eu tenho medo me sobreveio. Então, eu atraí aquilo. E é real, a gente tá com medo, a gente vai atrair. E o que aconteceu? Tudo bem, você atraiu. Ó, olha só. E aí, essa é a chave, tá? Tudo bem, ele estava com medo. Aí, o pneu furou, eu passei por ele, ele estava correndo com a bike na mão. O que adiantou ter medo? Ele chegou na prova, ele completou do mesmo jeito. Por que a gente tem medo? Esse que é o problema. E aí eu vou ler essa parte aqui do trecho do Sêneca, que isso... eu era uma pessoa com muito medo. A minha síndrome obsessiva de ansiedade, ela era manifestada porque eu tinha muito medo. Então, um dos gatilhos era o medo. E isso aqui foi uma das coisas que foi uma chave violenta para minha cabeça e que eu consegui ter essa ação positiva de enfrentamento. AP, sempre lembrem disso. AP, tudo quando vocês tiverem medo é ação positiva de enfrentamento. Enfrenta o medo, tá? Ó, reserve alguns dias em que você se contentará com o mais mesquinho, com a comida mais barata, vestindo-se com trapos e dizendo a si mesmo, é isso que eu temia? Presta atenção no que quer dizer isso. Muitas vezes a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de terminar um relacionamento, porque a gente não tem noção do que vai acontecer depois. Só que o depois a gente vai tirar de letra. Assim, quando me perguntaram assim, qual que foi o medo de vocês quando vocês empreenderam? Era o medo de nada dar certo, de dar um monte de coisa errado. E deu muita coisa de errado, só que eu sobrevivi. Mesmo dando muito errado, dando tudo errado, eu sobrevivi. Porque a gente tem habilidades o suficiente para se reinventar no meio do processo. É que muitas vezes a gente não confia na gente. A gente esquece que a gente é imagem e semelhança do Criador. E a gente foi feito para prosperar em todas as áreas da nossa vida. Só que dentro desse processo vai ter os vales. E os vales são as coisas que dão errado. E vai dar errado. Eu não tô aqui para mentir para vocês. Só que o lance é não parar. Toda vez que eu me vejo com medo, eu enfrento. É isso aí, uma ação positiva de enfrentamento. Quando você falou da questão da bicicleta lá, né, que eu corri, a hora que furou o pneu e eu parei ali, né, e aí vem o motoqueiro e para lá, e aí, você vai querer parar? Aí você dá aquela respirada e fala, cara, tenho que correr com a bicicleta e depois tem que correr, né, com o tênis lá. E assim, não dá pra tu correr de sapatilha, né? Quem pedala sabe muito bem que não dá pra correr de sapatilha. Então eu tive que tirar e correr descalço. Respirei e falei, quer saber? Eu vou correr. Tirei, prendi na bicicleta e saí correndo. Colocou a bicicleta, porque é a ação de enfrentar exatamente o nosso medo. Se a gente paralisar ali, o que é o paralisante? É o adubo. A gente falou que o medo é a semente, tá? A nossa mente é a terra. E o adubo, ele é o quê? O paralisante. O que é esse paralisante? É você estar num ambiente
onde ninguém faz nada, onde tem pessoas ali que não querem prosperar, que não querem crescer. As pessoas só te levam pro caminho errado. Pessoas que te julgam. E deixa eu desconstruir algo importante para vocês. Jamais alguém que tem um resultado acima de vocês... Então, vamos lá. Vocês que estão aqui nessa live, vocês provavelmente têm alguma referência na vida de vocês, que já tem resultados maiores que o de vocês. Assim como a gente também tem as nossas referências. E as pessoas que vão julgar vocês por algo que vocês estão querendo implementar, algo que vocês estão querendo fazer, se apresentar, algo totalmente disruptivo, as pessoas que já têm resultados maiores que vocês, elas jamais vão julgar. Sempre, presta atenção, sempre quem julga é quem tem o resultado inferior, tá? As pessoas que estão acima, elas sempre vão ter empatia, compaixão. O julgamento vem de quem está abaixo. Então fiquem atentos, isso aí é uma regra, tá? Dificilmente é improvável que alguém que já passou pelo processo que vocês vão passar, que eu vou passar, que já tenha resultado, vai julgar quem está na jornada. Quem já passou sempre vai dar a mão. Isso é como se fosse uma lei. O que vai acontecer? Até que falaram no começo, né? Como saiu do CLT, tem a questão do empreender. Se você tá num ambiente que tem um adubo ali paralisante, o que esse ambiente vai fazer? Fala assim, nossa, eu tô querendo abrir uma empresa. O que eles vão fazer? Fala assim, cara, você viu quantas empresas estão fechando? Nossa, o que mais tem hoje é empresa fechando. Nossa, é muito caro pagar funcionário. Nossa, como é difícil. E empreender no Brasil? Nossa, tem que pagar muito imposto. Esse é o adubo paralisante, que a gente tem que tomar cuidado. Com as sementes que são nos dadas, que querem colocar na nossa terra, e o adubo que querem colocar para essa semente crescer. E assim, o que a gente tem que entender é que essa crença vem de acordo de uma pessoa que tem uma característica, que tem uma habilidade. Você não sabe o que aconteceu, você só pega o pior, a fala dela, e você traz para sua vida, mas você não sabe o que ela fez nesse meio do processo. Muitas vezes ela não fez nada. Ela deixou a empresa falir porque ela ficou off, ela se tornou um empresário, mas ela achou que o empresário não precisava trabalhar. Foi omissa, né? Foi omissa, não teve posicionamento. Falta de autorresponsabilidade. Ela não quis enfrentar os erros. E aí eu vou falar para vocês, por que a nossa empresa ela tem tanto sucesso? Porque em nenhum momento a gente foi omisso aos erros. E em nenhum momento a gente achou que não iríamos errar. E hoje em dia a gente pega todos os erros que a gente tem muitos constantemente, e a gente dá clareza e ajusta, tá? Porque a criança, antes de falar, e isso aí é uma chave para quem tem medo de falar em público, tá? Uma criança, antes de ter uma boa oratória, ela vai errar 1000 palavras, mais de 1000 palavras, e nem por isso ela para de falar. Ela não para de falar porque ela errou. Então, às vezes não, a gente tem que modelar as crianças. Porque hoje não, ontem mesmo o Marcelo perguntou para Antonella, você tem medo de falar em público? Não, papai. Você tem medo de se expressar? Não. E aonde foi que a gente se perdeu na jornada e que a gente permitiu que o medo fosse algo tão maior do que as nossas competências e a nossa coragem a ponto de nos paralisar? É essa pergunta que a gente tem que se perguntar a todo momento. É igual, sabe o que é isso, mano? A gente pode trazer igual Adão e Eva. Adão e Eva, eles comeram fruto, né? Lá da árvore da vida, né? Do conhecimento, perdão. Eles comeram o fruto do conhecimento. O que aconteceu? Eles já eram pessoas boas. Eles só tinham, né? Eles não tinham nenhum bloqueio, eles não tinham nenhuma crença limitante, né? Colocarem. Estavam totalmente liberdade total. Sem medo, você tá livre. O que eles fizeram? Eles comeram um fruto, onde foi plantada, dentro de um fruto tem o quê? Uma semente. Essa semente foi plantada onde? Na mente deles. Essa semente, o que é? A semente do mal. Então eles começaram a ter medo de tudo. Começaram a ter medo até... Antes eles não tinham um problema em ficarem nus. Aí eles começaram a se cobrir. Quando Deus chegou no Jardim do Éden, que eles ficaram? Eles se esconderam com medo de Deus. Mas por quê? Se eles não tinham... Eles não sabiam antes o que era certo e o que era errado. Eles só sabiam o que era certo, né? Não sabiam o que era errado. Eles só sabiam aquilo que era certo. Então, se eles não tivessem comido daquele fruto e aquela semente entrado na mente deles, até hoje... nós estaríamos lá, né, no Jardim do Éden. Mas como eles comeram esse fruto, a gente está pagando os pecados até hoje. Estamos aqui nessa fase de santificação, né? Então nós não podemos permitir
pegar de novo esse fruto e a gente comer ele. Que o que a Mariana trouxe aqui, assim, se a gente não soubesse disso, a gente não teria medo. Por que as crianças não têm medo? Porque elas não sabem. Elas não sabem o que é julgamento, elas não sabem o que é a síndrome do impostor, elas não sabem o que é as pessoas ficarem falando mal delas, elas não estão nem aí. Elas cantam. A Antonella cantou hoje em inglês pra mim a música do Dia dos Pais. Ela cantou do jeito dela. Nem aí, nem ligando se estava cantando certo ou não. Por quê? Não tem medo do julgamento. Então o nosso problema é que as pessoas que cuidaram de nós, o nosso ciclo de amizade, o nosso ambiente, foram instalando esses medos em nós. E a culpa não é nem delas, a culpa não é nem de vocês. A gente fez o nosso melhor com a ferramenta que a gente tinha até então. Carregando a semente. Agora o problema é a gente saber que isso pode continuar, esse problema pode perseverar e a gente não fazer nada. A gente está aqui num desafio de 21 dias, né, chamando vocês, e isso vai ser suficiente para que a gente, não suficiente, mas vai ser uma chave para que vocês enfrentem os medos de vocês. Então, o preço é simbólico, é um preço totalmente simbólico. É para vocês mesmo, na verdade, participarem da jornada. Eu falo, é um ingresso, tem que comprar um ingresso, sabe? Você tem que comprar um ingresso, tem que ter um ingresso. A Paulinha falou aqui, né? Que não deixa ninguém falar da Lara, porque que ela é tagarela. É isso. Às vezes a gente permite com que pessoas coloquem rótulos nos nossos filhos. E se a gente não se posicionar, a gente está sendo omisso. E lembra que eu falei pra vocês? A omissão, ela já é um posicionamento. Quando a gente é omisso, a gente já tá se posicionando, mas se posicionando da forma errada. O Cassiano falou, se você não errar nem 20%, então você não tentou o suficiente. Elon Musk, é isso. Quantas vezes aquele foguete do Elon Musk deu errado? Todo mundo quer ter o sucesso e quer ter a fortuna do Elon Musk. Mas e as vezes que esse cara chorou sem o apoio de ninguém? Tendo que colocar todo o dinheiro dele num projeto que só ele acreditava. E aí, às vezes, a gente tem o quê? Eu não vou fazer uma live. Eu não vou me expor. Eu não vou vender o meu produto. Eu tenho medo. Gente, não dá pra ter medo. Eu já fui assim. Mas não dá pra gente... A partir do momento que a gente dá clareza, né, nos nossos gaps, aonde a gente tá errando, a gente não pode persistir nisso. A gente tem que parar e resolver. Porque tudo bem, a ignorância na verdade, a ignorância é uma desculpa, né? Agora, a partir do momento que você tem clareza e você enxerga, cara, realmente isso faz sentido. Faz sentido, cara. Se eu quero ter sucesso, eu vi que essas pessoas errou, e é assim, só nasce grande filho de elefante. Se qualquer projeto começou tendo sucesso, começou perdendo dinheiro, começou tarde. Com certeza. Eu falo isso lá pro meu time, cara. Se começou bom, começou tarde. Já pensa que tá perdendo dinheiro, cara. Porque todo projeto começa pequeno e começa dando errado. E isso não é uma crença, é teste. A gente vai testando, vai melhorando, vai lapidando. São dados que a gente traz. É óbvio, ninguém quer errar. Mas a gente só consegue saber onde a gente pode acertar através do erro, através da dor. Por que o empresário ama problema? Porque é através do problema que a gente cria a solução e a gente faz dinheiro resolvendo o problema da população. Então a gente não pode ter medo. Tem que enfrentar. Então, cara, eu acho que... Esse desafio dos 21 dias é justamente para ter até um ambiente, um lugar seguro, onde nós vamos nos desenvolver, né? A gente vai trazer, claro, com mais profundidade sobre essa parte do medo, né? A gente está dando sendo mais superficial aqui, trazendo alguns exemplos para vocês, né? Mas o desafio é a gente ter mais profundidade e conseguir desbloquear vocês nessa parte do medo, né? Se somos imagem e semelhança do Criador e a gente pode fazer o que a gente quiser, tá tudo coberto, é só a gente descobrir as coisas, cara, a gente não precisa se preocupar com o problema dos outros, ninguém vai pagar as nossas contas, e mesmo se pagassem, que se dane. Sabe? E mesmo que se pagar, assim, a gente não tem que se preocupar com nada. Se libertar do julgamento dos outros é o que a gente vai falar muito, e isso é bizarro. Crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Então a gente precisa dar até os exemplos para nossa família, para os nossos filhos. Eles são a cópia da gente. Se a gente começar a ter medo de tudo, eu começo a ter medo de aparecer na internet, começo a ter medo de falar, começo a ter medo de fazer um monte de coisa, ele simplesmente vai replicar isso na vida dele. Será que é isso que a gente quer para nossa família? Para o futuro dos nossos filhos? O desafio de 21 dias é para a gente estar nessa turma, nessa comunidade, onde as pessoas vão conseguir ter essa liberdade,
né? E a gente conseguir juntos fazer com que vocês destravem. Nós somos apenas a ferramenta para vocês. Deus já colocou o talento em cada um de vocês. Vocês têm o talento que Deus já colocou. Nós somos como se... Eu falo até... falei hoje isso para Mariana. Nós somos o teclado, né? Um piano. Você já é ali o músico. Você chega e vai tocar. Aí você fala assim, caramba... Como eu sei tocar bem. Olha, vem aqui nessa sala, eu vou te colocar num lugar bem legal para você tocar, não tem ninguém te ver. Aí você vai começar a tocar. Nossa, eu sei tocar muito bem. Olha isso. Caramba, eu sou muito bom. Então será que eu posso tocar outros pianos? Será que eu vou poder tocar outros teclados? Cara, você vai poder tocar tudo. Você só precisa se libertar desse medo. Nós somos apenas a ferramenta para você saber que você pode errar, mas é a partir do erro, né, do desafio que você vai se colocar, que é onde você vai se transformar. Então, eu acho assim, toda live a gente gosta de dar uma chave, né, para que vocês reflitam. Eu acho que o importante, antes da gente encerrar, é que vocês reflitam aonde de fato vocês estão com medo e qual é a ação de enfrentamento que vocês vão tomar. Porque identificar o medo, eu tenho certeza que vocês vão identificar com muita facilidade. Agora, qual é o AP? Qual é a ação positiva de enfrentamento? É isso que vocês têm que identificar e tomar ação, porque não adianta ter obesidade mental, não adianta vocês ficarem aqui. Isso aí eu falo todas as vezes, não adianta consumir conteúdo se não tá anotando e se não tá agindo, só tá perdendo tempo. É mais fácil ficar lá na Shein, enchendo o carrinho, esvaziando o carrinho, vendo TikTok, porque se não for para tomar ação, não resolve, tá? Então já vejam... Ai, peraí. Tá apertando, eu me desconcentro. Então já vejam onde vocês precisam mudar e coloquem em ação, ok? E entrem pro desafio. Eu até escrevi qual seria talvez algumas objeções que vocês poderiam ter dentro do desafio, né? Será que os 21 dias eles vão realmente mudar, vai dar tempo para a transformação? Gente, dá tempo para construir um novo hábito dentro de 21 dias. O objetivo aqui é você dar um pontapé inicial para uma transformação que vai continuar ao longo da sua vida, né? Então você vai conseguir, né? Então em 21 dias a gente vai te mostrar esse passo a passo. Eu já tentei superar alguns medos e não consegui, né? Qual que é o diferencial do antimedo? As práticas que a gente coloca, os exercícios que a gente passa, o aprofundamento de cada medo que a gente sente ao longo da jornada. Isso sim vai te dar ferramentas e formas de você falar assim, cara, já tá vindo medo, eu já sei como tratar ele. Você se antecipar, você governar sobre os seus sentimentos. Não, e assim, o medo veio através de crenças e através de experiências. Como que a gente muda isso? Através de novas experiências, através de um empilhamento de resultado positivo. E esse empilhamento de resultado positivo, se você não está num ambiente frutífero, de improvável que você consiga perseverar. Perfeito. Então, a força do desafio é você estar numa comunidade onde a gente vai fazer juntos desafios, a gente vai fazer leitura, a gente vai identificar onde estão os medos. E aí, através desse ambiente, vai ter uma rotina, né, que a gente vai empilhar resultados positivos para que os medos cada vez mais eles caiam por terra. Boa. Comenta desafio que a gente envia o link aqui, para vocês, tá? Quem tá na live, deixa eu postar aqui para eles. Quem ainda não entrou lá no grupo, tá? Vai ficar até domingo. Quem não entrou no grupo de desafio, então só comentar desafio aqui que automaticamente vai mandar no direct de vocês o link para vocês entrarem. Ainda dá tempo, tá bom? Assim, como outro desafio, a gente precisa colocar um prazo, porque tem que respeitar quem já tá lá. Né? E aí tem uma jornada também, né? Tem, assim... Começo, meio e fim. Não dá pra você entrar no meio do desafio. Porque esse desafio é dividido em 7, né? São 7 dias. 3 blocos de 7. 3 blocos de 7. Então, pra quem tá lá dentro vai saber como é, né? Que vai funcionar. A gente vai dar mais detalhes. Mas é isso. Lidere suas emoções, tá? Isso tudo é pra gente sobre todas as provar coisas. Que é possível liderar sobre todas as coisas. Afinal, a gente fundou, né, o LSV, que é um movimento onde a gente prova que você pode governar sobre todas as coisas e ter resultados em todas as áreas da sua vida sem abrir mão de coisas importantes, tá bom? Então, acho que é isso. É isso. Eu quero agradecer por vocês estarem aqui com a gente essa noite.
Desfrutem agora, né, de um bom sono, Descansem amanhã. Que amanhã é a sexta-feira, a melhor sexta-feira que existe. E hoje vai ser a melhor noite de sono de vocês. Com certeza. Antes de dormir, não esqueçam de dar risada de dormir, porque amanhã vocês vão acordar dando risada. Fechou?